busca da validação constante é algo que implica que uma pessoa esteja sempre à procura de uma aprovação, não é? Em que a pessoa acaba por ter aqui um locus de controle interno, está colocado no externo, ou seja, as decisões que a pessoa possa ou não tomar, se são válidas ou não, é feito, portanto, pela pessoa do outro lado. Portanto, tudo é criado pelo lado externo. Eu acho que nós podemos falar em termos, se me permitir pôr aqui em termos até quase metafóricos, é como o sal na sopa, não é? Se calhar ter demasiado busca pela validação depois também pode ser difícil depois para a pessoa tomar as suas próprias decisões, não é? Nós devemos ter, enquanto indivíduos, que nós vivemos em sociedade, ter aqui uma certa porosidade, não é? Que a validação é importante das outras pessoas, mas também é importante a validação interna, aquilo que nós também pensamos e aquilo que nós também sentimos também merece o seu lado e também merece o seu espaço. Até podemos falar em termos evolutivos, não é? Desde muito cedo na nossa evolução da humanidade, nós procuramos esta validação porque precisamos de sobreviver com as outras pessoas e estar com elas. Não podendo ter essa validação, até podia implicar nós ficarmos rejeitados, não é? E não termos maiores hipóteses de sobrevivência nestes tempos antigos. Hoje em dia, isso continua também muito presente entre nós, enquanto seres humanos, e no nosso aspecto evolutivo. Isto vem desde o início, desde que nós somos crianças, nós necessitamos em primeiro dessa validação, porque quando nós somos muito novos, esta validação torna-se uma forma de estruturar a criança. Os pais dizem-nos, não é? Os pais ou os cuidadores ou quem esteja presente na educação de uma criança acaba por dar um sentido através desta validação. Quando a criança faz um bom comportamento, validamos esse comportamento. Quando a criança não faz um comportamento que seja visto como errado, não é validado esse comportamento. Portanto, isto vai desde o início, mas isto também tem fatores, portanto, sociais e também culturais. Sim, perfeitamente. Às vezes há crianças, podemos dar um exemplo também que nos é muito próximo, relativamente à escola, não é? Os pais, se calhar, podem, em certas situações, apenas validar o filho, ou afeto pelo filho, se ele tiver uma certa performance na escola, por exemplo, se o filho enquadrar-se dentro das expectativas dos pais, então aí existe validação. E então, a partir daí, se for fora, faz com que a criança também possa ter também de adaptar-se e talvez até, se for excessivo, adaptar-se de uma forma que possa não ser boa para o seu desenvolvimento a nível psicológico. Sim, eu diria que sim. Hoje em dia, as redes sociais, que até é muito mais suscetível nas idades mais jovens, hoje em dia parece que a validação tornou-se algo quantificável. É quantos likes é que nós temos, quantos comentários é que nós pusemos, quantos seguidores é que nós temos, não é? E se calhar parece que a nossa validação interna acaba por ter, pronto, se eu tenho muitos seguidores, então se calhar sou uma pessoa que sou merecedora de afeto, ou sou merecedora de reconhecimento, não é? Desta validação. Pronto, que é importante, que a pessoa pode percepcionar como importante para ela e se calhar pode não ser tão perto da realidade. As redes sociais realmente conectam-nos uns com os outros, mas também a parte da individualidade, da validação interna da pessoa também é muito importante. É verdade. Quando nós falamos um pouco na validação, não é? Realmente, se a validação for excessiva, a sensação com que as pessoas depois podem ficar é eu tenho que cortar partes de mim, as partes que são percepcionadas como inválidas, não é? E só as partes válidas é que podem ser vistas.
E isso pode criar dentro da pessoa aqui algum conflito interior que é perfeitamente natural da pessoa depois de o sentir realmente nessa parte da autenticidade, não é? Porque quando nós falamos de autenticidade, nós falamos numa pessoa que é completa e não às partes, não é? E essas partes, só algumas partes é que são válidas e o resto, onde é que fica? Muito bem. Todos nós já fomos adolescentes e jovens adultos e nós sabemos muito bem que nessa altura há sempre uma fase das nossas vidas em que nós nos autoquestionamos sobre o que é que nós somos, o que é que nós queremos ser. E isso causa naturalmente uma parte de insegurança. Nós chamamos também isso que é a crise narcísica do adolescente e do jovem adulto. E então naturalmente que a validação depois torna-se aqui um meio de compensação para essas inseguranças. Se eu tiver um grupo de amigos em que todos têm a mesma ideia, bem, para mim, se eu tiver uma autoestima um bocadinho mais insegura, é mais fácil para mim concordar com ela. E sendo assim, se nós estivermos nesta procura incessante, nesta procura da validação, nós poderemos ter aqui alguma insegurança crónica, dificuldade em tomar decisões e até mesmo alguns casos mais difíceis, teremos alguns casos também de depressão. Sim, no meio pequeno, no meio também maior, que também é um meio mais competitivo, nós temos nós conseguimos perceber que hoje em dia temos uma cultura que quer produzir, que quer fazer mais e mais e mais. E realmente parece que uma pessoa só ou recebe mais validação se for a pessoa que recebe mais dinheiro no final do mês, ou se for a pessoa que produz mais, ou se for a pessoa que está mais à vista, não é? E realmente a nossa cultura consegue nos influenciar. Nós podemos olhar para outros países e não é à toa que alguns, por exemplo, até mesmo países que nós poderemos considerar menos desenvolvidos, têm taxas de felicidade que são melhores ou maiores do que as nossas. E, portanto, a validação dentro da nossa cultura é algo que é um combustível para fazer com que a pessoa trabalhe mais, trabalhe ainda mais. E claro que nós podemos ver que também há adultos que procuram incessantemente essa parte, pode ser através do trabalho, por exemplo, em que acabam por ter um síndrome de burnout, por exemplo, e acabam por perceber-se, afinal eu só queria esta valorização, só queria que alguém reconhecesse o meu trabalho, queria que alguém valorizasse o meu trabalho e realmente, pronto, nós temos que nos desenvolver e estar atentos a esse aspecto para nós não perseguirmos demasiado essa validação. Quando nós temos pessoas que já não têm capacidade de decisão, procuram muito, pronto, estou aqui com esta ideia, e tentam procurar os outros pares ou pessoas com alguma significância sobre se a sua decisão está correta. Estamos a falar de pessoas que às vezes podem lidar com alguns problemas a nível de rejeição, têm medo da crítica, são normalmente pessoas que podem entrar aqui também numa espiral de ansiedade relativamente a isso. E que é a partir daí que talvez possa ser necessário procurar alguma ajuda especializada. Quando nós falamos, por exemplo, também em depressões, pode existir também esta dificuldade em olhar para si mesmos com um locus de controle mais positivo, não é? E quando isso acontece, então, deixamos-nos ir um pouco, não é? As pessoas dizem que pronto, tem que fazer este tal tratamento, tem que fazer estas X tarefas para, se calhar, poder melhorar.
e então, nesse caso, para além da depressão, nós também temos a parte da perturbação de personalidade dependente. Portanto, que são as pessoas que normalmente procuram muito o contacto, mas é sempre um contacto em que querem agradar ao máximo a outra pessoa, não é? É quase como que dizendo inconscientemente, por favor, valida-me, por favor, dá-me esse valor que eu tanto quero e que se calhar posso não estar a conseguir criar para mim. Para além disso, realmente a parte também da ansiedade social, que é também uma perturbação em que a pessoa, no contexto social, estando dependente desta validação, pode criar mesmo este tipo de perturbação em que a pessoa se calhar até pode, em certos momentos, evitar estar em contextos sociais porque vai dar de caras também com esta parte da ligação em que, pronto, trabalha-se também a partir da validação para se poder nos conectar uns aos outros. As pessoas também podem pedir ajuda, devem de pedir ajuda quando acham que realmente esta parte está a afetar a vida de uma forma geral. Por vezes nós podemos ter algumas insónias a pensar se o nosso trabalho foi bom o suficiente pelo chefe, nós podemos pensar se nós estamos a ser bons pais relativamente só com os nossos filhos, podemos pensar se estamos a ser suficientes, não é? E o que é isso, ser suficiente? Atenção. E realmente podem pedir ajuda quando sentem que a sua vida está a ser demasiado dependente da validação e dependente daquilo que os outros dizem, não é? Porque isto implica depois também uma outra parte que é, se nós estamos sempre a olhar para fora à procura dessa validação, significa que não estamos também a olhar para aquilo que são as nossas necessidades, para aquilo que é importante para nós e para as coisas que sentimos. E isso é que é a parte importante que se pode trabalhar e que se deve também trabalhar. Eu penso que é muito importante nós fazermos na parte da prevenção, nós, ao lidarmos com as nossas crianças, é aí onde nós conseguimos fazer essa parte, não é? De que se nós educarmos as nossas crianças desde o início a terem um pensamento crítico, a serem autónomas, a terem também um espaço em casa onde elas próprias também consigam falar sobre os seus sentimentos, sobre as suas ideias, isto também capacita aqui as nossas crianças também a perceberem bem. Os meus pais dão-me aqui uma certa validação, não é? Mas parece que a minha opinião e aquilo que eu tenho para dizer também é válido, não é? Isto na idade precoce, não é? Quando nós falamos na idade adulta, realmente, tal como já tinha dito, talvez a procura mais especializada relativamente a isto também possa ser um sítio, não é? E costuma, ou pelo menos deve ser um sítio, onde a pessoa também pode procurar perceber mais sobre as coisas que têm dentro de si. E isso acaba por ajudar a pessoa a perceber, pronto, a validação externa é importante, mas a minha validação interna é que me dá a bússola, não é? Para nós tomarmos as nossas decisões e para nós seguirmos o nosso caminho, não é? Que é consoante aquilo que nós sentimos, consoante aquilo que são as nossas regras e o nosso mundo interno. Definitivamente, e há excelentes cuidadores que nós temos, e esta casa também está cheia de cuidadores no bom sentido, de que depois podemos passar uma vida em prol das outras pessoas, não é? E realmente a cuidar e a procurar essa parte, novamente, da validação. Mas depois parece que há aqui uma parte que nós nos podemos também esquecer de nós, não é? E muitas vezes, e isso é um pensamento que até mesmo as pessoas que têm alguma perturbação da parte depressiva, por vezes questionam-se muito, não é? Eu sou egoísta,
porque, ou não estou a ajudar as pessoas porque eu estou mal, porque eu não consigo fazer as coisas, ou qualquer tipo também de criação de limites, não é? Podemos ter alguma relação, seja no trabalho, amorosa, familiar, em que nós necessitamos de criar essa barreira, não é? Para a nossa saúde. Pode ser percepcionado também como egoísta, tanto para as outras pessoas, como também internamente a outra pessoa pode lidar um pouco mal com isso, não é? E então devemos manter ou tentar pelo menos equilibrar esta balança, não é? O egoísmo, como sal na sopa, também é bom nós termos também um bocadinho. Um dos maiores atos de saúde mental que nós podemos fazer é realmente aprendermos a gostar de nós. E isso é um caminho que se faz, não é? Porque nós somos pessoas que carregamos a nossa história e ao carregarmos isto tudo connosco, as vivências, as experiências, os nossos pais, as pessoas que nos cuidaram, acaba por ser libertador quando nós começamos a perceber como é que nós funcionamos, como é que nós podemos lidar com o nosso dia-a-dia, porque realmente a vida é feita também de imprevistos, mas se nós tivermos esta parte, esta relação connosco mesmos, de olharmos para nós, digo eu, metaforicamente, com os olhos de um pai e de uma mãe que nos ama verdadeiramente, isso acaba por nos dar mais capacitação e olharmos também para a validade externa como um ponto positivo, obviamente, como algo que é ponderado, mas que ao mesmo tempo o nosso mundo interior também é muito importante de ser ouvido e de ser validado.